Então, o que a gente tem nessa questão aqui? A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz nesse caso que a rampa tem inclinação de x%, como um exemplo na figura. Ou seja, se para a gente ter uma inclinação de 20%, a gente precisa ter 20 centímetros por metro. Beleza? A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base situada 2 metros abaixo do nível da rua tem 8 metros de comprimento. Tá? Então essa aqui é a base da garagem, a gente tem 2 metros de comprimento. Beleza? Então, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja 20%. Tá? Ou seja, a gente tem que ter a cada 1 metro, a gente tem que ter 20 centímetros. Tá? Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, ou seja, se a cada metro da base a gente tiver mais do que 20 centímetros em relação a esse daqui, então, ou seja, aqui a gente tem 8 metros e 2 metros. Se a cada 1 metro desses 8 metros a gente tiver mais do que 20 centímetros aqui nessa altura, o que vai ter que acontecer? O nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Ou seja, a gente tem que manter esse comprimento aqui, e se der mais, né, a gente precisa diminuir. E a garagem vai ter que aumentar aqui o nível, né? Mas a gente poderia fazer isso aqui muito simples, fazendo, se a cada 1 metro eu tenho que ter 20 centímetros, eu só vou fazer 8 metros vezes 20 centímetros, que eu vou ter exatamente ali, né, 160, eu vou ter que ter 160 centímetros, ou seja, 1,60 m, para que essa inclinação seja 20%. Mas eu vou fazer no raciocínio mais elaborado aqui. Seria basicamente isso daqui, ó. A gente vai descobrir qual que é a inclinação dessa rampa aqui. A gente sabe que se com 8 metros eu tenho 2 metros, então com 1 metro eu tenho x metros, né? Assim a gente vai saber quanto que a gente tem a cada 1 metro. Então isso aqui vai ficar 8x igual a 2. Ou seja, vai ficar assim, né? 8x igual a 2. X é igual a 2 sobre 8. Se a gente fizer aqui 2 dividido por 8, eu posso colocar aqui, multiplicar por 10, né? 0 é uma vírgula. 2 vai dar 16 aqui. 4, 0, 25. Ou seja, esse percentual aqui, ele está 25%, né? A cada 1 metro eu tenho 25 centímetros, porque é 0,25 metros, né? Então a cada 1 metro eu tenho 25 centímetros. O que eu posso fazer para... o que eu tenho que fazer para diminuir isso daqui, esse percentual? Bom, se 2 sobre 8 dá 0,25, então se eu aumentar esse numerador aqui, ele vai me dar mais. Porque se eu colocar, por exemplo, 4 sobre 8, vai ficar 0,50. Né? Se eu colocar 8 sobre 8, vai ficar 1 aqui. Então eu tenho que diminuir esse numerador. Ou seja, eu tenho que... como que eu tenho que diminuir? Eu tenho que aumentar o nível da garagem aqui. Isso aqui vai ter que diminuir, né? Então a gente poderia fazer uma equação bem simples aqui, ó. 2 menos x sobre 8 vai ser igual a... no caso vai ser igual a 20 centímetros, ou seja, vai ser igual a 0,20. Ou seja, a gente vai diminuir um x aqui de 8 para ficar 0,20. 0,20, vamos colocar aqui em fração, né? Vai ficar a mesma coisa que 20 sobre 100. Então a gente pode fazer aqui, ó, 2 menos x é igual a 8, vai passar multiplicando aqui, 8 vezes 20, 160, 100 vezes 1, 100. Então vai ficar 160 sobre 100. Né? Agora a gente vai ter aqui que menos x, né? O 2 aqui está positivo, ele vai passar
negativo, ou seja, vai ficar 160 sobre 100 menos 2 sobre 1. Isso aqui vai ficar o que? A gente vai fazer a borboleta, né? 160 menos 200 sobre 100. X vai ser igual a isso aqui. Então, a gente sabe que 160 menos 200 vai dar menos 40 sobre 100, que é a mesma coisa aqui, menos 0,4, né? 0,40, tanto faz. Sabe aqui que menos x, né? Então, o que a gente vai ter que diminuir aqui em cima? 0,40. A gente vai ter que ter, na verdade, então, aqui no lugar do 2, 1,60. Se a gente for verificar, dá exatamente isso. Deixa eu cortar aqui, né? Se eu tenho 8 metros de base e 1,60 metros de altura, então a cada 1 metro eu vou ter tantos centímetros. E a gente sabe que a cada 1 metro a gente tem que ter 20 centímetros. Então ficaria da seguinte maneira: 8x é igual a 1,60. Então x vai ser igual a 1,60 dividido por 8. E vamos ver se isso aqui dá o que deu a nossa equação aqui, né? Se dá 0,20 que a gente quer. Isso aqui vai dar, a gente vai multiplicar o 160 por 100, né? 160 dividido por 800, multiplicar por 100 aqui para tirar as vírgulas aqui, multiplica também, consequentemente. A gente acrescenta um zero aqui, 0, e 2 vezes 800 vai dar 1.600. Então, a gente tem aqui que deu 0,20. Então, essa altura aqui, ela tem que perder 40 centímetros, certo? Ou seja, o nível da garagem tem que ser elevado em 40 aqui para aqui ficar 1,60. Ou seja, para atender as normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado 40 centímetros. Beleza? Outra forma que eu falei da gente fazer é a gente pensar assim: se a cada 1 metro eu preciso ter 20 centímetros, então eu tenho 8 metros vezes 20 centímetros. Isso aqui vai me dar 160, né? Isso aqui vai me dar 160 centímetros, que no caso seriam 1,60 metros de altura aqui exatamente, né? Então seria basicamente isso aqui que a gente ia ter, 1,60 de altura, e aí para isso a garagem teria que ser elevada em 40 centímetros, e é basicamente isso.